Fala, Alan, beleza? E aí, Gabriel, tudo bem? Tranquilaço. Cara, hoje eu te chamei aqui pra gente conversar um pouco agora sobre o futuro da DC, nesse novo universo compartilhado, né, que é o DCU, que vai misturar os filmes, as séries e games, com atores sendo compartilhados entre os projetos, que é algo bem ousado e interessante. E eu queria começar hoje falando contigo sobre quais são os projetos que você acha que vale do antigo universo para esse universo, porque oficialmente o que o James Gunn fala é que canonicamente são as produções do Comando das Criaturas, que a gente já comentou aqui, pra frente. Só que meio que ele utiliza de certos aspectos também de algumas outras produções, algumas coisas que aconteceram. O que é que tu acha que dá pra considerar ou se dá pra considerar? Porque ainda é muito nebuloso. Eu acho assim, pelas declarações oficiais, né? Quer dizer, não oficiais, vamos por aqui, extraoficiais do James Gunn, ele deu a entender que apenas a partir de comandos realmente seria o início do novo DCU, que foi nosso episódio anterior. Mas, na minha perspectiva, ele deveria considerar ao menos pacificador, por mais que tenha aquela cena que envolve a Liga da Justiça no final. Mesmo assim, eu considero que seria interessante se pacificador fosse considerado, até porque, querendo ou não, vai ter a segunda temporada agora e, teoricamente, essa segunda temporada vai acontecer já com o novo DCU instaurado, né, após o lançamento de Comando das Criaturas. Então, por questão de coesão narrativa nesse mundo, e considerando que pacificador já tem muitos elementos compatíveis com as tramas que ele quer trazer, eu acho que seria interessante ao menos considerar a primeira temporada de Pacificador. Na minha perspectiva pessoal, eu acredito que o Esquadrão Suicida do James Gunn também deveria ser considerado. Eu acho que tá dentro das narrativas que ele tá para propor trazer. Seria um desperdício não aproveitar, sabe? Essa equipe Concordo. que o James Gunn formou. Uma equipe que é melhor, é mais bem estruturada do que o próprio Comando das Criaturas, né? É um filme que é mais bem resolvido, né? Eu consegui rever por esses dias. E realmente é um filme muito bom. Acho que talvez um dos melhores dele. E eu concordo com você, cara, porque meio que apesar dele estar querendo fazer essas coisas ficarem oficiais a partir do Comando das Criaturas, acho que pra facilitar o entendimento desse universo, meio que ele tá considerando muitas coisas não, mas pelo menos algumas coisas relativamente importantes do antigo universo. Pro Comando das Criaturas, ele leva em consideração que o Rick Flag Jr. morreu. Só que aí você tem que levar. Você tá forçando que, ok, ele morreu, mas a gente viu ele morrendo no Esquadrão Suicida, mas tipo, não foi daquela forma, né? Eu ouvi falar que era para considerar como se fosse uma memória falha, né? As coisas aconteceram, mas daquela forma, mas não 100%. Só que eu não vejo por que você desperdiçar esses filmes, sendo que, por exemplo, o Esquadrão Suicida ele não tem nada que afete negativamente a criação desse universo. Ele não tem nada que linke com o universo anterior. Ele não tem nenhuma participação. Da mesma forma que o Pacificador. O problema do Pacificador é somente na cena final, quando ele encontra a Liga da Justiça. Mas pra mim, ali daria fácil pra você editar e remover aquela cena. Não sei quais são as questões contratuais envolvendo. Mas, por exemplo, o George Lucas ele editou várias vezes o Star Wars. Então, tipo assim, eu acho que seria muito mais vantajoso você fazer isso, porque eu aposto que ele vai considerar que existiu tudo o que aconteceu na primeira temporada do Pacificador, e quando for pra segunda ele vai considerar tudo aquilo menos aquele final. Então, por que você deixar aquela obra meio que, entre aspas, manchadas com aquela parte final que não vai ser considerada, quando você só pode remover ela? Porque você poderia ter feito, ok, eu entendo que é uma parte final ali, mas tipo, você poderia remover. É uma piada muito legal quando você assiste a primeira temporada, ainda mais na época que foi lançada. Mas, pra mim, teria muito mais vantagem de você remover aquela cena e só mostrar ele saindo. Porque não sei se tu lembra, basicamente eles estão saindo do celeiro, que eles tinham resolvido o problema, eles encontram a Liga da Justiça. E tem uma interação muito breve e eles continuam andando embora. Tipo assim, eles não tem nada que afete a trama aquilo ali. Mas de qualquer forma, o que se sabe oficialmente, nós temos algumas obras oficiais. Eu acho que ele deveria considerar essas coisas, né? Manter o Esquadrão Suicida 100% e editar o final do Pacificador para manter essa primeira obra. Tem o Besouro Azul, por exemplo, que não se sabe ainda se ele tá dentro realmente daquele cânone, se ele não tá. Eu, particularmente, consideraria também, porque eu acho que, apesar... É um filme muito básico, mas é um filme achei legal. Só que agregaria mais uma obra para esse universo, em que você ainda não tem muitas coisas, e essa obra não afeta. Não tem nada que eu lembre do filme que afete trazendo um rosto conhecido do outro universo, uma trama conhecida do outro universo, por exemplo, alguma coisa de Batman vs Superman, ou então alguma coisa da Liga.
Então não acho que seria uma perda, agregaria, ainda mais porque o ator tá dentro do personagem e parece que vão ter produções envolvendo o Besouro Azul. Aparentemente, uma das produções sem data para lançamento seria uma animação do Besouro Azul, dublado, né, pelo mesmo ator que fez o personagem na versão live action. Então, como você pontuou, é um filme que não traz nenhum rosto conhecido do universo anterior, não causa tantas interferências com um novo universo que o James Gunn quer iniciar, então também realmente não vejo motivo pelo qual mudar. Quanto ao Pacificador, também concordo que uma simples edição seria suficiente. Acho que atualmente, vamos dizer assim, os estúdios se esquecem que antigamente certas reedições eram relativamente comuns, como você pontuou do George Lucas, né, do Star Wars. Hoje em dia existe um certo pavor, não sei, mas se evita muito. Eu acho que eles poderiam considerar, e até pelo fato da segunda temporada estar para iniciar, estar para ser lançada, principalmente por isso também eu não vejo sentido em apagar desse universo a primeira temporada, sendo que ela foi muito boa e está dentro do tom que o James Gunn quer trazer, eu imagino. Pois é. Então, já que a gente está falando de algumas coisas futuras, vamos começar aqui trazendo algumas coisas, dando nossa opinião, né, bem importante, né, significativa, para essas produções. Né? A gente teve o início desse novo universo, né, que é o Comando das Criaturas, começa com essa animação, a gente já comentou, que foi roteirizada e foi dirigida pelo James Gunn. Então, tipo assim, depois a gente vai ter a segunda produção desse universo, né, que abre realmente com maior peso esse universo, que é o filme live action do Super-Homem, né, que vai acontecer em julho desse ano, 2025. E vai ter também, novamente, vai ter o roteiro e a direção de James Gunn, que é talvez a produção que tem a maior importância para iniciar esse universo e a maior chance também de dar errado, né, porque ele tem que acertar nessa produção. Então, vamos começar conversando um pouco sobre essa produção. Quais são as suas opiniões aí? Vamos embora. Eu acho que realmente Superman é a grande aposta do James Gunn para esse novo universo. E realmente é um filme que tem um peso muito importante. Mas como você falou, eu acho que é um filme igualmente perigoso. Porque é muito fácil de sair do ponto. Principalmente o Superman. O Superman tem o histórico de ser um personagem difícil de lidar. Pois é. E eu particularmente tenho receio se o James Gunn vai conseguir manejar ele, porque querendo ou não, o padrão dos filmes do Superman foge da fórmula que a gente até comentou no episódio anterior, da fórmula de James Gunn. É verdade. Os filmes do Superman fogem disso. Em parte, o fato dele estar acrescentando tantos personagens nessa produção me traz receio se ele não está querendo tornar o filme mais próximo da zona de conforto dele, que é uma história com múltiplos personagens. Pois é, o filme do Super-Homem, o Super-Homem como personagem, ele sempre é difícil de ser trabalhado por causa que o cara é um deus, né? Ele é totalmente poderoso e como é que você conta a história para pessoas mundanas desse super ser, fazendo ele ser cativante para o público, né? Então, nós temos alguns exemplos ao longo dos anos, né, de filmes do Super-Homem. Uma das maiores críticas que as pessoas têm do Super-Homem do Henry Cavill, né, no caso do Zack Snyder, era que ele era mais porradeiro, ele era mais desconectado com aquela parte humana do Super-Homem, né? E ao longo desses últimos anos a gente vê muitas obras, não somente no cinema, nós vemos também animações, quadrinhos, do Super-Homem sendo tratado sempre como vilão, né? Sempre como o tirano, sempre como o alienígena que pode destruir o mundo, né? Então o James Gunn tenta resgatar com esse filme um Super-Homem mais humano, né? Mais conectado com aquela questão, aquele ideal de bondade, de ver a bondade no ser humano. Isso é muito difícil, né? Porque você precisa ter um cara realmente que saiba o que está fazendo para conseguir convencer que esse personagem super poderoso seja bem escrito, seja bem retratado. Né? E também que ele seria bom. De que ele seria bom. Acho que a grande questão do Superman é porque para nós, né, meros mortais, é estranho alguém com tanto poder ser bom. Acho que na nossa realidade isso quase não existe. Exato. Incorruptível é difícil. Exato, é difícil você convencer disso.
E nisso ele tem a maior dificuldade dele, só que, como você falou, ele tem uma fórmula ali. E a gente não vê trailer, né, nenhum de vocês, a gente não gosta de ter experiência 100% da obra que a gente vai assistir de primeira. Só que a gente tava muito curioso pra esse filme do Superman e a gente decidiu assistir. E nele a gente vê que realmente tem outros personagens, tem membros, até membros que poderiam ser membros fundadores da Liga, né? Você fica em dúvida de como o James Gunn geralmente ele faz trabalhos em que tem muitas pessoas participando, um grupo formado por ou vários seres superpoderosos, ou, por exemplo, o próprio Scooby-Doo que ele escreveu, então, tipo assim, são várias pessoas ali interagindo. Ajuda muito, né, porque você tem trocas de falas e cenas muito legais entre personagens, mas eu não lembro agora de cabeça uma produção dele que eu tenha visto que era muito focado mais em um personagem, né? E o medo pra esse filme é você tirar tempo de tela do Super-Homem, colocando vários outros personagens e várias outras tramas. Esse é o maior medo, né? Eu espero que ele dose a mão nesses personagens, utilize eles como algo pontual nesse filme, mas eu tenho receio. Realmente eu tenho receio porque eu gostei muito do tom, porque eu acho que ele realmente pode trazer esse tom de bondade pra esse Superman. Eu gosto do ator ele não ser tão, vamos dizer assim, tão nível Henry Cavill, inalcançável de beleza. Ele é um pouco mais mundano, então tipo assim, não tem pra que o Super-Homem ele ser o cara mais perfeito do mundo. Ele pode ser mais mundano, que eu acho que facilita também a conexão com a gente, é mais legal. Ele não precisa totalmente ser fisiculturista também, porque a super força dele não vem literalmente do visual, né, dos super músculos ali, é algo, né, mais fantasioso. Então, eu tô muito esperançoso com esse projeto, só que eu também tô muito com medo de ele errar a mão, botar muitas piadas no filme, botar mais cena de outros personagens e você tirar a cena do cara que é pra ter o destaque, né? Mas vamos esperar aí, né? Vamos esperar pra ver se ele realmente acerta. Realmente tô esperançoso. Eu acho que o que pode acontecer é que o James Gunn, ele estava com esse filme se preocupando, de certa forma, de entregar um produto que, ao mesmo tempo, é do Superman, mas que seja o cartão de visita desse novo universo. Em parte, eu acho que por isso ele esteja com essa preocupação de trazer mais personagens, sendo que, ao mesmo tempo, corre o risco de dele, sem nem perceber, tá querendo mover a trama para algo que é de conforto dele, que é uma zona de conforto, que é trabalhar com personagens, múltiplos personagens, que catapultam um ao outro. Esse é o tipo de roteiro que ele gosta de trabalhar. E tem um Então, problema com isso aí não também. tô dizendo... Trazendo um gancho, quando você analisa um dos problemas que teve no último universo da DC do cinema, que as pessoas falaram foi: você não teve tempo de você trabalhar individualmente certos personagens para você construir um universo compartilhado. A DC quis fazer o que a Marvel fez, só que em um tempo muito menor. A Marvel teve anos para construir um universo, filmes isolados, para poder trazer os Vingadores. E depois você expandir mais ainda aquele universo de heróis. A DC, por outro lado, ela com um Homem de Aço, ela já queria pular para Batman vs Superman. Mulher Maravilha, Liga da Justiça, que já queria colocar uma liga, né? Então, tipo assim, você faz 3 filmes isolados e você quer, de certa forma, e você quer fazer um super grupo, né? Então, não que impedisse, porque o Guardiões da Galáxia é um super grupo que apareceu ele primeiro no primeiro filme, né? Então dá pra ser feito. A questão é, você estava apressando um tempo para tentar chegar no objetivo. Quando esse universo reseta, como você está com esse novo universo do James Gunn, a proposta era, vamos dar mais tempo, fazer propostas, fazer produções isoladas, trabalhar certos personagens, mesmo que não sejam grandes personagens e tal, você vai construindo aquele universo com calma. Só que o James Gunn também, uma das propostas para esse universo, que eu vi ele falando, foi, esse universo ele já tem super seres. Então, você não vai partir do ponto de início, tipo assim, como por exemplo na época do Homem de Ferro. Era um mundo normal e surgiu o Homem de Ferro, né? Depois você tem o retcon que vai mostrando que existiam heróis antes e tal, mas tipo, você vai construindo a partir daquele ponto. Nesse filme do Super-Homem, o que ele mostra é, o Super-Homem tá naquele mundo inserido e existem outros super seres atuando em outras coisas. Então, o natural daquele mundo é ter super seres. Só que o público pode se sentir meio que exacerbado de informações, eu não sei, sabe? Porque é muita coisa de um novo universo que você vai estar entrando de cabeça, né? Então corre o risco de você cair no mesmo problema que tinha no universo anterior, que é você apressar muito um universo compartilhado. Eu fico com medo disso, sabe? Porque eu queria muito que fosse um filme focado mesmo no Super-Homem, e não tem problema de você já ter o Super Series no outro universo, mas desde que isso não tire a sua atenção, sabe?
Eu acho que, de certa forma, essa necessidade de pôr mais personagens vem por uma preocupação de querer apresentar o universo, mas ao mesmo tempo pode ser um sintoma dele, sem nem perceber, tá querendo tornar a narrativa uma narrativa mais confortável para ele tratar. De certa forma, parte da minha preocupação, que a gente ainda vai discutir mais a fundo outras produções, mas parte da minha preocupação com esse universo vem do ponto que você falou, que ele fala que esse universo já tem super seres, e não necessariamente você vai explicar ou abordar todos, você vai apenas acompanhar narrativas deles nesse mundo. Ok, isso eu acho tranquilo. O meu receio é porque, mesmo assim, é importante você apresentar um certo ritmo do que você quer apresentar no universo. O que eu venho sentindo em relação a esse novo DCU do James Gunn é que ele tá um pouco perdido. O que eu quero dizer? Nos filmes, por exemplo, da Marvel, do MCU, você tem a apresentação daquele universo de maneira rítmica, né, controlada, e você está direcionando a história para certos momentos. E cada apresentação de personagem tem um sentido para você alavancar aquela trama principal. Também, é claro, trazer o público para assistir os filmes. Você bota estrategicamente produções, sabendo que mercadologicamente vai funcionar. Em vez ou outra, você bota uma produção mais arriscada, como foi, por exemplo, Guardiões das Galáxias. Mas sempre você vai ter ali um lançamento constante de produções que você sabe que vai alavancar o público, que está construindo aquela narrativa principal, e aí, vez ou outra, você vai jogando personagens, vamos dizer assim, mais classe C ou classe D. No caso do James Gunn, eu acho que ele tem a percepção de que temos aqui o DCU. É esse mundo aqui. Nesse mundo tem uma centena de histórias. A gente pode tratar todas elas. Qualquer uma delas, certo? Sendo que, pelas produções que ele anunciou, elas não parecem ter uma coerção narrativa. Pois é. Eu vou dar um exemplo. Você quer chegar no ponto lá de Guerra Infinita. Para chegar nesse ponto, você precisou do filme do Capitão América, do Homem de Ferro, aí depois tem o primeiro Vingadores, aí você apresenta, sei lá, o filme do Thor. Você tem uma construção para chegar naquele ponto. No caso do James Gunn, sinto que o que ele está se propondo é que nós vamos ver uma coletânea de histórias não necessariamente conectadas, que não necessariamente vão levar a algo final. Por exemplo, vamos pegar o mundo de Game of Thrones. No mundo de Game of Thrones você pode ter vários contos e várias histórias. E o mundo de Game of Thrones, por si só, ele é bem vendável, né? Você pode pegar qualquer momento ali da história que o Martin, né, criou, e você pode tirar um conto interessante, sem necessariamente levar para uma narrativa final, que seria, por exemplo, o final da série principal de Game of Thrones. Você pode apenas tratar contos, sendo que na DC, em universos como o da DC e como o da Marvel, eu não acho que isso necessariamente funcione, porque por mais que os universos sejam interessantes, mas ele é muito baseado em personagens. E personagens para alavancar tramas principais. Tudo é uma trama principal. A gente gosta de ver aqueles contos pequenos, mas a gente também quer ver chegando uma grande ameaça, um momento que todo mundo vai se reunir, um momento que os heróis vão lutar juntos, ou enfim, como foi na Marvel. Pois é, mas tipo, eu acho que eu concordo com isso de você querer ver uma grande trama, mas uma das coisas mais chatas dessa última fase da Marvel foi parecer que eles estão querendo forçar uma grande trama e também ao mesmo tempo contar histórias isoladas. Uma grande trama, ela, na minha cabeça, ela não deve ser forçada, ela deve ser introduzida aos poucos, como foi bem feito na primeira fase da Marvel, e também tiveram filmes que não levaram a um local específico, mas a maioria levou. Eu não acho problema você ter uma histórias mais importantes que levem a uma grande trama e outras isoladas, desde que elas tenham um equilíbrio. Essa primeira fase da DC, desse DCU que o James Gunn propôs, ela se chama Deuses e Monstros. A proposta dela, aparentemente, é abordar deuses e monstros, consigo dizer. Mas quando você analisa as produções, não tem tantas produções que você consiga enxergar uma linha principal de uma grande trama. Exatamente. Pois é, não é problema você ter pequenas produções, mas é importante você ter também, vamos dizer, o grande escalão de heróis. Eu entendo que o público pode estar saturado, pode estar há pouco tempo de Aquaman, Batman, próprio Super-Homem, mas vai ter, mas tipo assim, esses personagens eles são, querendo ou não, o coração da DC, e não que os outros não tenham importância, e não que os outros não possam trazer novos públicos, como o Pacificador fez. O Pacificador fez um grande sucesso, mas
você também não pode se afastar disso. Principalmente você querendo construir um novo universo. Então, eu acho que essa proposta dele, de fazer muitas coisas isoladas, ela estaria ótima na fase que a Marvel, tipo, de boas qualidades, né? Na fase que a Marvel tá. A Marvel, ela tentou fazer várias produções, o problema é que ela fez com baixa qualidade, né? Mas a ideia de você fazer produções não amplamente conhecidas pelo público é muito importante, eu acho. É legal você saber aquelas pequenas histórias isoladas, sabe? A história do Demolidor, ele não tá se importando com salvar o universo. Ele tá se importando com algo local, sabe? A história do Gavião Arqueiro, por exemplo, que teve na série dele. Então, tipo assim, existem histórias, mas tem que ser bem feito, né? Eu concordo. Sendo que eu vejo que sim, existe importância de você ter histórias isoladas, mas o ponto de comparação que eu estava tentando construir com Game of Thrones era no sentido mercadológico também. Histórias isoladas de Game of Thrones, você consegue vender melhor mercadologicamente, porque você está vendendo um mundo, você não está vendendo necessariamente a narrativa. Claro, também a narrativa, mas o mundo por si só é vendável. Agora, quando se trata de DC, você não vende o mundo, você vende personagens. É diferente. A história do Batman tem muito mais peso do que uma história do Clayface. Ou uma história do Asa Noturna vai ter menos peso do que uma história do Superman. Porque, de certa forma, você embala os personagens em pacotes e vende eles. Você não vende o mundo. Então, mercadologicamente, o meu receio é que esse mundo não tenha tanto sucesso financeiro. Uhum. Porque, beleza, você vende o filme do Superman, mas qual a garantia de que Clayface ou todas as outras várias produções de personagens classe C ou D vão ser vendáveis também? E elas precisam ser vendáveis, entende? Porque senão não se sustenta. Na minha cabeça, eu entendo o que você tá falando, mas eu vejo que dá pra você fazer da mesma forma que você falou, como o Game of Thrones, sabe? Eu entendo que o mundo do Game of Thrones, ele é mais importante, mais interessante do que, por exemplo, personagens isolados, mas muitos personagens são muito interessantes. Então, o que eu acho que faz as séries spin-off do Game of Thrones venderem é o fato do Game of Thrones ter feito sucesso. É o fato daquela grande história ter feito sucesso. E na DC a gente vem vendo isso também, por exemplo, a série do Pinguim, que ela é conectada ao filme do Batman do querido Robert Pattinson. Só que eu nunca imaginei que ia gostar de uma série do Pinguim. Quando anunciaram ela, eu falei, eu não vou ver isso? Por que eu vou ver isso? E eu decidi dar play. Tipo assim, e cara, é uma das melhores séries envolvendo o universo do herói, tá ligado? Tipo assim, ela é incrível. Ela tem um tom próprio dela, E tipo assim, eu sempre apoiei desde a época que a Marvel tava lá, sei lá, na segunda fase, de ser feitos filmes entendendo cada personagem, com tipos de tom diferente, com tipos de censura diferente para cada filme. E agora, a DC consegue fazer isso. Ela tem menos amarras que a Disney para isso. O Comando das Criaturas, ela faz isso, ela é uma animação para adultos. O Superman vai ser um filme que vai pegar mais pessoas. O Pacificador vai ser uma série live action para adultos. Então, cada coisa você vai ter tons diferentes, né? E eu queria avançar aqui contigo nessa questão desse mundo, porque apesar de existir séries isoladas, o James Gunn anunciou que existem obras que vão ter maior relevância. E vamos começar a falar um pouco sobre esse universo também, e a gente vai trazendo esse tema à tona. A próxima produção desse universo é a segunda temporada do Pacificador, que tem ainda esse ano. Vai acontecer em agosto, né, depois do Superman, e a gente não sabe o que é que vai acontecer, né? Tipo assim, acho que não tem trama explicitada. Isso, aparentemente não tem realmente, mas a gente espera que ele mantenha o mesmo tipo de narrativa, né, mais cômica. É muito condizente também para o que ele quer trazer, né? Eu acho que ele vai acertar, sim, na série do Pacificador. Para mim, isso é muito difícil não ser feito. É um modelo ideal que ele gosta de trabalhar. A primeira foi incrível, assim, eu tô muito ansioso pra abertura, que a abertura de Pacificador, velho, você não consegue pular. Se a pessoa pula a abertura de Pacificador, é mau caráter, né? Tem algum problema de caráter, porque é uma abertura incrível. E tipo assim, eu tô com muita vontade de ver como vai ser, o que ele vai inovar pra essa segunda abertura, velho. Deve ser um negócio muito doido. Eu queria saber de tu, se tu tem alguma coisa que tu espera ter nessa temporada, eu não sei. O que eu espero eu gostaria muito que não tivesse algo de fim do mundo, dominação mundial, fosse algo mais pequeno, porque na primeira temporada, querendo ou não, é uma coisa de invasão de mundo, né? E eu também queria muito ver uma reverberação do Pacificador ter matado o Rick Flag Jr., sabe? Que a gente vê lá no Esquadrão Suicida, é tratada na primeira temporada do Pacificador, e na segunda, parece que o Rick Flag Sr., que apareceu em Comando das Criaturas, vai estar na série. Então eu acho que seria
uma coisa muito interessante ali de abordar eles dois, sabe? Eu também acho que seria bom realmente tornar a narrativa mais mundana, por assim dizer. E, como você falou, trazer conexões para esse mundo que o James Gunn quer criar, eu acho que é importante. Eu acho que isso vai ser necessário, na verdade. Até para ele poder afirmar a partir de agora que Pacificador faz parte do DCU também. Uhum. Seguindo, teria o filme do Clayface, né? Eu entendi que seria um filme live action. Ele vai ser roteirizado pelo Mike Flanagan, que, tipo assim, eu não conheço muitas produções dele, mas as pessoas que gostam muito dessa parte do terror falam que o cara manda muito bem, assim, né? Que ele fez o Doutor Sono, A Maldição da Residência Hill. E eu acho que o Clayface eu achei muito interessante como ele foi abordado na série do Comando das Criaturas, né? Ele é um Clayface bem sanguinário, né? Diferente até daquele da Harley Quinn, que é bem, é bem cômico, né? Exato. Mas, tipo assim, eu acho que pode ser interessante, sabe? Ele poderia, por exemplo, porque talvez ele faça um filme sobre serial killer, né? Eu acho que ele poderia fazer uma coisa assim, do cara meio que se disfarçando. Eu gosto dessas ideias de filmes menores, um filme de talvez mais um baixo orçamento ali. Por exemplo, o Coringa, o primeiro Coringa, né? Não vamos falar do segundo, mas o primeiro Coringa, ele é muito interessante na proposta que ele tem. A série do Pinguim é muito interessante na proposta dele. Então, assim, foi mostrado que é possível você contar histórias de vilões de uma maneira muito... Eu não queria usar essa palavra, mas tipo inovadora. Então, eu realmente tô curioso pra ver. Não é uma das coisas que eu tô mais ansioso, mas realmente fiquei curioso. Eu acho que teria sido mais interessante, mas aí também, né? Não temos como saber porque a gente não sabe a proposta que ele quer trazer. Mas talvez fosse mais garantido se ele tivesse tornado no calendário Clayface uma série e não um filme. Eu acho que filme é um pouco arriscado, mas ele tá apostando, né? Assim, ele tá apostando as fichas dele. Mas eu acho arriscado porque filme, querendo ou não, tem um reflexo comercial muito mais tangível que a bilheteria. É diferente de série. Talvez. Então, eu acho que talvez teria sido melhor ele ter tornado Clayface uma série, porque se ela não for bem em bilheteria, alguém de cima dele pode reclamar, entendeu? E assim, Mas, assim, eu acho é a que minha pode ter tempo perspectiva. de mudar ainda, sabe? Agora, o que eu acho é que tá muito perto, né? A gente tá no começo de 2025 e tá pra a segunda metade de 2026. Ele é um filme de baixo orçamento, mas não sei, achei um pouco rápido, né? Ele foi uma das coisas que foi recentemente anunciada, não estava desde o início. Eu acho que foi devido ao gostarem de como o Clayface apareceu no Comando das Criaturas. Mas vamos esperar aí pra ver, né? Eu boto minha ficha ali de vontade pra assistir. Mas vamos ver o que, é que vai rolar. Seguindo, a gente vai ter o filme da Supergirl, né? O filme live action, né? Que Supergirl, Mulher do Amanhã. Que ele é baseado na HQ escrita pelo Tom King. Que vai ter a Millie Alcock, que ela é da Casa do Dragão, né? Que ela fez a Rhaenyra na Casa do Dragão. Versão dela mais jovem. E, cara, esse anúncio na época que saiu, eu fiquei muito empolgado, velho, porque eu gostei dela como a Rhaenyra da série, e, cara, eu acho que a gente pode ter uma Supergirl muito legal, e, assim, eu não li essa HQ, infelizmente, eu tô com muita vontade de ler essa HQ, mas o que eu ouvi falar dela é que ela traz um lado mais pessimista, assim, mais triste pra personagem, né, que parece que ela, em vez de ela continuar na vida dela, meio que ela sai antes e experiencia algumas coisas pelo espaço, e algumas coisas muito tristes, ela é a última da raça dela, né? Então, eu acho muito interessante porque a gente pode ver muita coisa pelo espaço. Foi confirmado que vai ter o lobo com Jason Momoa, que isso aí é outra coisa que a gente não curte muito, mas eu acho interessante porque se o Superman for aquele cara da bondade, da esperança, vai ser muito legal, sabe, se eles se encontrarem e ele poder ajudar ela num processo de encontrar uma vontade de ajudar os outros, uma felicidade ali, sabe, em meio a coisas horríveis que ela vivenciou. Pode ser muito legal. Eu acho que esse filme tem um potencial interessante, sim. Como você falou, o casting pra Supergirl eu gostei. A atriz é muito boa, eu achei um bom casting, um casting acertado. E pode trazer uma perspectiva interessante, diferente para a personagem. Pode se tornar, então, uma personagem agora, vamos dizer assim, de elite desse novo DCU, né? Uma personagem que gere bastante empatia, bastante interesse por parte dos fãs. Eu espero A única coisa que eu fico um pouco em dúvida é o casting do Jason Momoa. Eu sei, eu entendo que o James Gunn quis dar o que os fãs querem, né? Dar ele o é muito famoso igual ao fan casting. Lobo, né? Exato. Esse fan casting tá aí na
sendo discutido na internet há mais de 10 anos, se brincar. Então, eu compreendo esse lado. Mas, para alguém que está querendo se afastar do antigo DCU, eu acho um pouco arriscado, porque ele tem que lembrar que não só fãs acompanham esse tipo de universo. E pode ficar um pouco confuso. Algumas pessoas talvez fiquem se perguntando, nossa, agora na DC tem realidades paralelas, então aqui o Jason Momoa é o Lobo, mas nos filmes do Aquaman ele é o Aquaman, mas é tudo a mesma coisa? Não, apesar de confusão. Apesar do multiverso estar cada vez mais aparecendo em obras de série, filmes, é difícil explicar, não, isso aqui é um universo, isso aqui é outro, aquele ator faz aquilo naquele universo, mas no outro ele faz... Então, o Jason Momoa no outro universo, ele não era tipo um cara secundário, ele era a cara do Aquaman. E eu gostava muito dele com o Aquaman, sabe? Tipo assim, eu fiquei muito triste que trocou ele como Aquaman. Mas, você trazer um cara que ele era um dos deuses daquele universo, vamos dizer assim, e botar ele pra um papel agora do Lobo, que mesmo que apareça há pouco tempo, é muito rápido. Teve o filme do Aquaman, acho que 2 anos atrás, né? Então, tipo assim, é rápido, sabe? Ainda mais pra sair em 2026. Então, eu não gostei por isso, sabe? E eu achei uma escalação mais fraca nesse ponto aí. Porque se fosse assim, você poderia ter mantido vários outros atores, né? Porque não manteve o Henry Cavill como Superman, por exemplo. Então... Exatamente, eu acho arriscado, porque se ele quer se desvencilhar do universo anterior, esse tipo de coisa pode fazer com que para o grande público não aconteça, porque pode deixar as pessoas mais confusas, pode fazer as pessoas acharem que é o mesmo universo. Então, se ele quer gerar um desvencilhamento, eu acho que ele deveria ter se preocupado com isso. E continuando, nós temos, acho que a produção que eu tô mais ansioso pra ver, que é Lanternas, que vai ser com o Hal Jordan e o Jon Stewart, que ele vai ser um True Detective do espaço, né, que vai ter esses 2 lanternas verdes humanos, né, investigando mistérios desse universo que pode pôr em risco à Terra. E pelo que eu lembro que o James Gunn falou, ele disse que nessa produção, que eles vão descobrir alguma coisa que vai levar pra grande trama. Eu achei chato isso, porque meio que ele deu esse spoiler, mas tipo assim, pelo menos ele fala que, estamos pensando nisso da grande trama também. Mas eu não tô muito ligando pra isso, porque o que eu tô... Cara, quando você fala assim, True Detective, você não fala do True Detective da 2ª temporada, você não fala da 3ª temporada, você não fala da 4ª. Podem ser boas, eu não assisti. Porque pra mim, o True Detective é realmente a 1ª temporada. Quando você fala isso, você tá falando do True Detective do Matt McConaughey e do Woody Harrelson. E tipo, é uma série muito foda. Eu fiz você assistir, você achou muito foda também. Então, você trazer esse universo do Lanternas, que é um universo que eu li na HQ, eu tenho alguns HQs dos Lanternas Verdes, eu gosto muito. E você trazer isso numa pegada de tipo, de parceiros policiais ali, pode ser muito legal de você assistir, né? E como uma série, vai ser, poxa, muito legal. Eu acho que se o CGI ficar legal, nossa, vai ser... Eu tô muito hypado pra ela, porque eu gosto muito desse universo dos Lanternas. Eu acho que ela tem um potencial muito interessante. Se o James Gunn trazer essa proposta realmente do lado investigativo, né, dos, entre aspas, detetives, eu acho que pode ser muito diferente também. A trama detetivesca espacial. Então, assim, tem elementos que tornariam ela uma obra interessante realmente de assistir, que chamaria atenção. Tem também a situação dele dizer que vai ser descoberto a partir do mistério, né, um risco à Terra que pode conectar com a trama maior. Isso pode ser interessante e tornar a série por si só de mais importância dentro do próprio DCU, né? E, consequentemente, talvez até mais buscada para ser vista. Quando a gente sabe que uma produção vai ter importância para o universo como um todo, automaticamente gera mais interesse. E eu acho que talvez essa seja a chance de redenção, porque finalmente ele iria redimir os Lanternas Verdes que nunca foram bem aproveitados. Então, essa é a redenção. A gente não teve produção de Lanterna live action. A gente teve um easter egg no final do... Na verdade, não teve, na verdade. Foi no final do Liga do Zack Snyder. Ia ser o Lanterna e eles barraram porque ia ter a série do Lanterna nessa época e tal. Isso. A série, tipo assim, anos atrás, no antigo universo, né, do Henry Cavill, falou que ia ter uma série que era Lanterns Corp, alguma coisa assim. Nunca saiu do papel. E agora a gente tem saindo do papel. E, cara, eu gosto muito desse universo dos Lanternas. Eu queria muito ver em tela, em algum momento, a guerra envolvendo as tropas dos Lanternas. Lanterna Vermelha, Lanterna Verde, Lanterna Amarela. Ia ser muito legal. Tipo assim, eu realmente queria muito ver em tela isso. Pra mim foi muito legal ler essas aventuras assim, e eu queria muito realmente ver em tela.
Eu vi o cast, né? Quem ia fazer o Hal Jordan é o Kylo Chandler e quem ia fazer o Jon Stewart é o Aaron Pierre. Esse Aaron Pierre, eu nunca vi nada dele. Tem um filme dele que eu tô querendo assistir da Netflix, mas não cheguei a ver. E o Kyle Chandler, eu já vi alguma coisa com ele. E, tipo assim, visualmente, eu gostei muito do casting. Eu acho que os dois, eles passam a vibe dos dois personagens. Fiquei um pouco triste porque o Kyle Chandler, ele é um ator mais velho. Então, o que eu entendi foi, o Hal Jordan vai fazer aquele papel do Woody Harris, do True Detective, que é o cara um pouco mais velho, e tem uma experiência ali e tal, vai ficar passando isso, vai ser aquele cara em filme de buddy cop, que é o cara mais velho mesmo. Só que eu fiquei triste porque eu queria ver várias aventuras do Hal Jordan, e como o cara já tem uma idade mais elevada, eu não acho que ele vai chegar a viver isso, sabe? Então, fiquei um pouco triste disso por gostar do Hal Jordan. Mas, por outro lado, o Jon Stewart, ele foi o nosso Lanterna Verde, na série da Liga da Justiça dos anos 2000 ali. Então, tipo assim, empolga por um lado, porque eu gosto muito do Jon Stewart nesse ponto, e tipo assim, eu sei algumas tramas dele que é muito interessante também, acho que eles podem tratar nessa série, só que ao mesmo tempo você perde, vamos dizer assim, uma evolução a longo prazo do Hal Jordan, porque eu acho que não vão explorar, na minha cabeça vai ser uma vibe meio que passar bastão de certa forma, sabe, porque acho que o Jon Stewart, por ser o mais novo, ele vai viver mais as histórias do Lanterna dali pra frente, sabe? Eu acho que realmente pode acontecer que ele aproveite menos do Hal Jordan, considerando que o ator é mais velho e possivelmente, consequentemente, o personagem vai ser mais velho. E sim, a partir disso teríamos menos abordagem do personagem. Mas assim, de qualquer forma, vai realmente depender muito da proposta que ele quer trazer para os Lanternas. Eu acho que pode ser interessante como está sendo abordado, está sendo divulgado. Agora falando do The Batman 2, né, a continuação do filme do Robert Pattinson, sinceramente, eu diria que essa é a produção que eu mais estou ansioso para ver, porque eu gostei muito do primeiro filme. Acho que foi muito bem conduzido pelo Matt Reeves. Infelizmente, a gente sabe, né, que ele foi adiado. E de acordo com comentários do James Gunn, é porque não tinha roteiro. Não tinha roteiro pronto, ou roteiro suficiente para fazer as gravações de maneira mais rápida. Assim, eu fico triste, em parte, mas ao mesmo tempo feliz pela preocupação do James Gunn em entregar um roteiro que seja interessante. Obviamente, eu acho que também deveria se ter um cuidado para isso não voltar a acontecer, porque, de certa forma, existem prazos, né? É como qualquer empresa, por assim dizer. E, querendo ou não, pelo tempo que se passou do primeiro filme até agora, já era para eles terem um roteiro ali pronto para se direcionar. Então, eu só pontuo como ponto negativo de preocupação a questão do prazo que não foi cumprido. Eles têm que tomar cuidado com isso. Mas tipo, o que tu falou do não ter roteiro, não foi só o James Gunn. Foi o Matt Reeves, né, que é o cara que é responsável pela direção. Não lembro se ele tá responsável pelo roteiro, mas ele é o cara que tá produzindo esse Batman, né? Importante falar que esse Batman, ele não é oficialmente do DCU. Mas a gente tá trazendo aqui pra abordar uma segunda coisa, que é, eu acho que ele deveria fazer parte. Eu acho que essa questão do tempo não tem somente o roteiro aí, eu acho que também tem a questão do... Na verdade, o tempo que levou para esse roteiro ser pronto, eu acho que pode ter relação com algumas coisas. Teve um processo de greve de roteiristas, pode ter influenciado, mas também teve um processo de transição desse universo. Então, ninguém sabia 100% se o filme ia rolar mesmo ou não por um tempo. Eu acho que essas coisas podem ter realmente influenciado. Não acho que só foi isso, eu acho que somente não encontraram roteiro. Ideias também demoram para chegar. Não acho um problema isso. Mas, eu concordo com você. Existe um prazo ali. Eu sempre sou a favor de, não tem o negócio, não tá legal, adia. Que é o inverso que a Marvel tava fazendo. A Marvel faz um roteiro rápido e fica ruim. Então, tipo assim, você precisa ter um negócio bem feito para agradar as pessoas. Se não tá com o negócio legal, ok, não tem problema de adiar. Agora, o que eu acho é que eles deveriam realmente integrar esse Batman no universo do DCU. Esse universo não tem um Batman. A gente teve um vislumbre de Batman no Comando das Criaturas, em que a gente viu uma silhueta do Batman, e muita gente falou, ok, então a gente já sabe que não vai ser realmente Robert Pattinson, porque ele era muito mais bufado, né? Que nem nosso pinguço, Ben Affleck. Então, tipo assim, eu não acho que isso exclui você ter aparecido uma silhueta de uma forma e o cara ser de outra. Tanto porque você pega o Doninho, ele não é 100% igual ao live action. Nenhum personagem vai ser realmente. Então não acho um problema. Mas, eu sei que tem uma questão aí de tipo, vai dar certo ou não vai? O Matt Reeves vai topar? Da mesma forma que eu falo dessa questão de histórias isoladas, eu acho que funcionaria excelente. Você traria Batman 1, Batman 2 e Pinguim para dentro desse universo. Perfeito, você já tem uma Gotham estruturada.
no filme do Batman e na série do Pinguim. Você tem um universo ali sendo construído e você não precisa. Em nenhum momento, nada que acontece nesse universo exclui um filme do Super-Homem, exclui outro filme. Então, tipo assim, ele pode ser introduzido 100% nesse universo. A questão é, será que Matt Reeves e Robert Pattinson querem? Matt Reeves, ele é um cara que ele é um diretor também muito autoral. Então, tipo assim, ele precisa também se libertar para outras coisas, sabe? Então, tipo assim, ele vai estar topando ficar voltando para fazer esses filmes. E eu não vejo um problema porque não vai ser toda hora que vai ter o filme, sabe? E, tanto que, na série do Pinguim, o Matt Reeves, ele não dirige. O Matt Reeves não dirige, ele é produtor da série do Pinguim. É uma outra pessoa que tá trabalhando daquele universo. Então, tipo assim, eu acho que ele deixa outras pessoas trabalharem com aquilo que ele criou, sabe? Porque vieram até ele pra fazer a série do Pinguim, e ele disse, poxa, tá muito legal isso aqui, vamos embora. Aí você tem uma história. Então, assim, eu acho que ele toparia nesse ponto. Talvez ele não topasse ficar ele voltando toda hora pra dirigir, mas a questão é, o Robert Pattinson topa? Porque o contrato envolvendo esse novo universo da DC é um personagem que aparece num canto, ele vai dublar o personagem animado, ele vai aparecer em tal canto, e, querendo ou não, os atores da Marvel já mostraram, quando você trabalha com esse universo da Marvel, querendo ou não, você fica muito taxado daquele personagem, né? E também você fica muito dependente contratualmente daquilo. Então, eu acho que o Robert Pattinson não toparia. Eu acho que o Robert Pattinson talvez topasse em questão de, tipo assim, pô, curto fazer, mas não quero fazer só isso. O Robert Pattinson é um cara que faz muito filme autoral. Ele é um cara que, tipo, ele vem se mostrando. Então, você voltar pra se travar um papel, ele vai de novo voltar a ser tratado como o Edward do Crepúsculo, não sei se ele toparia. Eu gostaria muito que ele topasse. Eu acho que você também. Então eu queria saber, tipo, Robert Pattinson, Batman do Matt Reeves, nesse universo. Tu apoia ou descarta essa ideia? Eu particularmente acho que haveria pontos positivos e negativos em ambos os lados. Eu acho que o ponto positivo dele ser absorvido pelo DCU do James Gunn seria porque se tornaria muito mais simples para você apresentar para o público um Batman unificado do que você trazer dois personagens separados. Então isso tornaria, perante ao público, muito mais simples de se compreender. Você teria a visão, o Robert Pattinson é o Batman, tá? Só ele é o Batman, esse aqui é Gotham, esse aqui é o Pinguim, são os vilões. Você traria uma frente mais unificada. Como ponto negativo é realmente a questão, acho que, criativa. Por exemplo, o James Gunn já deu a entender que queria trazer, por exemplo, o Damian, do filme The Brave and the Bold. Uhum. Então, possivelmente, o Matt Reeves não tem interesse, entende? De trazer esse tipo de narrativa pro Batman dele. E querendo ou não, resvalaria. Seria necessária a presença do Batman para você conseguir compor o Damian. Então, eu acho que como ponto negativo é a questão de prender o Matt Reeves narrativamente, entende? Esse é o principal ponto. Sobre a questão de se vai acontecer ou não, eu acho que não vai acontecer. E possivelmente mais pelo Robert Pattinson do que talvez pelo Matt Reeves. Por mais que o Matt Reeves seja um diretor autoral, vai lá que o James Gunn chega com uma maleta de dinheiro na mão dele. Uma maleta de argumentos, que você quer dizer. Uma maleta cheia de argumentos. Exato. Agora, o Robert Pattinson pra mim é um ator que mesmo você chegando com uma maleta de argumentos, ele não vai topar. Eu também acho. Entendeu? Então, eu acho que isso não vai acontecer. Em parte, eu fico um pouco feliz disso não acontecer, porque eu gosto do mundo que o Matt Reeves trouxe. Eu teria medo do DCU corromper, sabe? Uhum. Eu teria um pouco de medo disso. Mas é aquilo, né? Nós não temos como saber a resposta por enquanto. Por enquanto tá se deixando meio velado. Mas eu acho que ambas as possibilidades teriam seus pontos positivos e negativos. Eu gostaria muito que rolasse. Tipo assim, eu acho também que não vai rolar, por conta dessas questões criativas também. Mas eu curtiria muito que rolasse. Eu não vejo um problema, por exemplo, dele integrar esse filme do Batman e falar, gente, integrou, vamos mudar algumas coisas aqui. Não vai ter mais esse negócio do Damian, Brave and the Bold, ou então não vai ter a série do Asa Noturna com não sei o quê. Ok. Só que eu acho que não faria isso, porque você tá começando no universo e já vai cancelar o projeto? Será? Eu acho que o James Gunn teria esse culhão de fazer isso. Mas eu não acho que, como empresa, nessa altura do campeonato, eles topariam fazer isso. Porque eles estão tendo que se provar, sabe? Então, não sei. Mas, espero que seja pro melhor, sabe? Eu acho que, assim, algo importante que eu tinha esquecido de comentar sobre essa questão, né? Eu acho que se ele realmente, o Batman do Robert Pattinson, não for integrado no DCU, eles precisam, de alguma forma, deixar isso explícito, sei lá, no começo do filme. Sabe como na Marvel a gente vê o letreiro dos personagens, etc. Você sabe que ele tá começando o filme do DCU. Não, perdão, do MCU.
Mas isso vai, No isso vai. caso. E pelo que eu ouvi falar, Vai, ele né? vai chamar como se fosse DC Elseworld, né? Pelo que eu ouvi falar. Exato, eu ouvi falar disso também. Eu não Que lembro vai se ser na série chamado do Pinguim, mas Elseworld. eu acho, que tá. Eu acho que na série do Não Pinguim tem. não tem. Não tem. Exato. É isso que eu ia pontuar. Eu ouvi falar isso também, que ele ia tratar como Elseworld. Mas, até então, não houve essa preocupação. Por Pois é. exemplo, já era pra na HBO você ter editado o filme do Batman e ter tacado no começo. Uhum. Elseworld. No do Pinguim também. Você tem que apresentar uma frente unificada, sabe? Assim, senão vai se tornar confuso. É. Aí eu acho que seria importante ele botar isso no segundo filme do Batman pra deixar claro, sabe? É. E, se Acho que vai possível, ter. editar o filme do Batman, e Bom, editar a série do Pinguim. a gente já tá vendo que a galera não edita, então, tipo assim, essa parte eu acho que não vai rolar, né? Mas vamos torcer, É vamos torcer. complicado. E sabe o que seria mais interessante também? Se esse universo fosse integrado do Robert Pattinson com esse universo do DCU, essa série do Clayface, eu acho que ela casaria muito. O tom que o Clayface apresentou no Comando das Criaturas, pra mim é muito tom da Gotham do Matt Reeves barra Pinguim ali, vamos dizer assim, do Batman barra Pinguim. Eu acho que funcionaria demais, assim, tipo aquele tom charada realista, Batman realista, e, tipo, funciona, tá ligado? Aquilo, você vê que, tipo assim, aquele Clayface, ele funcionaria muito no universo do Batman. Funcionaria realmente no universo do Matt Reeves. Parte do meu receio do Robert Pattinson realmente não ser integrado no DCU, que acho que não vai acontecer mesmo, é justamente causar muita confusão, sabe? Uhum. Porque você tem o Clayface, você vai ter que trazer outro Batman. Esse Batman, qual vai ser o tom? Ah, vamos fazer o mesmo tom do Robert Pattinson, deu certo. Mas ele vai ficar confuso, não pode. Tem que ser um tom diferente. Então, eu acho que isso vai trazer desafios realmente narrativos pro James Gunn. Ele vai Mas ter são que dos manejar isso de desafios alguma que forma. saem as melhores coisas, Arlan. Tem que aprender isso. São dos desafios que saem as melhores É coisas. verdade. Eu confio, eu confio. Aí, agora a gente teria, por último, né, das produções com data, a Dynamic Duo, que seria uma animação contando a interação entre os Robins. Seria em junho de 2028, né? Isso. Isso aí, A pelo que mais eu vi, distante até agora. pelo que eu vi, ela foi recentemente anunciada, eu não estava sabendo dessa. Eu achei estranho, porque tem locais que falam que ela vai ser uma associação de live action, stop motion e animação. Eu não tenho a menor ideia de como é que isso vai ser contado. Assim, eu acho, baseado no que foi dito, que daqui pode sair algo que o James Gunn deveria ter feito no Comando das Criaturas. Uma animação diferenciada. Talvez. Eu acho que aqui pode ser algo muito bom, sabe? Algo com transições de estilo de animação. Uhum. A gente citou no primeiro episódio de Arcane, que existe animação 3D, 2D. Sim. Essa série animada pode trazer um efeito parecido na gente, sabe? Pode. E aí entra meu argumento de que o James Gunn escolheu o tempo errado para lançar Comando das Criaturas. Era para ter sido depois. Também acho. Era Mas para ter sido depois. eu fico me perguntando. Eu não tô empolgado pra essa produção, mas eu não tenho a menor ideia do que ela vai se tratar. E ela é uma produção que é problemática para essa questão da integração do Batman, né? Porque se ele anunciou isso, tá em produção. Então, eu não acho que... Então você já assume que existe um Dick Grayson e existe um Jason Todd. Ou seja, existe um Asa Noturna e existe um Capuz Vermelho. Então, no universo do Batman, que a gente viu do Robert Pattinson, não tem essas coisas. Ele é um Batman em início de carreira. Então, esse anúncio, pra mim, é um indício que realmente não vai rolar essa integração, infelizmente, porque não vejo como. Mas eu toparia 100% esse anúncio ser cancelado para integrar, mas não acho que vai rolar. Eu acho que se já tem data é porque já existe um planejamento realmente. E outra, por mais que ainda não tenha data, o The Brave and the Bold foi citado, né? Então, realmente dá a entender que nós vamos ter todos os três Robins, né? O Damian, o Jason Todd e o Dick Grayson nesse universo compartilhado do DCU. Isso implica também para mim que o Batman que ele vai escolher vai ser talvez um pouco mais velho. Não que nem o nosso querido Pinguço, Ben Affleck, mas um cara mais velho. Não vai ser alguém que passe o aspecto de idade do Robert Pattinson. Pois é.
E agora a gente tem as partes das produções sem data definida, que pra mim são as com maior chance de serem, por exemplo, canceladas, mudadas e tal. Que tem umas assim que, tipo, eu tenho zero interesse de ver, mas tem outras que, pô, é curioso, né? A gente tem, por exemplo, The Authority, né? Que eu conheço zero, mas pelo que eu ouvi falar é uma vibe meio The Boys até, né? Como se fosse uma Liga da Justiça Isso, mais filha da mãe que não hesita em quebrar regra. Eu acho que pode ser bem isso. interessante. Infelizmente, eu não é algo que eu queria ver no momento, porque se você tá querendo trazer um Superman, uma bondade, você vai trazer de novo essa questão de uma corrupção desses heróis? Não sei se é o melhor momento. Eu também tenho dúvidas, sinceramente. Eu acho que aqui entrou mais uma questão mercadológica do que sentido narrativo do que ele quer trazer para esse mundo, sabe? Talvez. E eu tenho receio porque The Boys foi muito bom quando lançou. Foi uma novidade. Mas a partir de agora, toda a produção que remeter a esse estilo vai remeter a The Boys. E eu nem falo E se sobre remete a The Boys, porque você isso. tem uma mudança. Qual era o perfil antigamente? Vamos botar os perfis do quadrinho. O quadrinho começa com aquelas eras de ouro, de prata, né? Que é tipo assim, eras como deuses de bondade, e depois, nas eras que vem em seguida, você vem com aquela questão de vamos deturpar, mostrar esses heróis que eles não são tão grandes como. Você tem o Watchmen, que é uma crítica. Você tem o Superman da União Soviética. Você tem várias obras que o Batman Cavaleiro das Trevas, várias obras que vão trazer outros aspectos daqueles personagens, né? E aconteceu a mesma coisa na produção audiovisual, né? Você começou com sempre aqueles heróis mais deuses ou então mais virtuosos, e você começou com uma era de deboche, que traz muita corrupção, herói como sendo filha da mãe. Você tem o Invincible, que traz isso. Só do Super-Homem Evil você tem várias obras diferentes. Então, tipo assim, tem muitas obras que mostram essa deturpação dos personagens. E o Authority, ele, pelo que eu entendo, ele tem um pouco disso. Então, você querendo trazer de novo essa questão do Super-Homem como bondade e tal, você vai trazer isso também de novo. Antigamente, o disruptivo era você trazer esses personagens deturpados. Hoje em dia é o comum, toda produção faz isso. O diferente é você trazer o personagem como virtuoso. Então, é meio que antagônico isso aí, essa produção, apesar de eu querer ver, mas talvez sature. Assim, a minha preocupação é que por remeter a, por exemplo, como a gente citou The Boys, eu acho que pode gerar certas expectativas que talvez não sejam atendidas. E, em parte, na minha perspectiva, esse tipo de narrativa pode estar chegando a um ponto de saturação, porque é o que a gente espera já. Então, além de não apresentar coesão para a narrativa que ele quer trazer para esse mundo, por assim dizer, né? Vamos dizer assim, mais do Superman. Mas, além disso, eu tenho um receio de que gere expectativas com comparações a The Boys e que o público talvez não compre tanto essa produção, sabe? Total. Mas pode ser muito bom. Pode ser muito bom. E depois a gente vai ter o... Depois não, né? Porque não tem data, mas depois na nossa lista aqui temos o Batman, né? Que é o The Brave and the Bold, né? Que ele é inspirado também no HQ, que vai trazer o Damian Wayne, né, com o Batman, né, com o Bruce Wayne. Pelo que eu sei, a única coisa que eu sei é que vai ter o Andy Muschietti, né, que ele fez o It, fez o filme do The Flash, que até hoje eu não tive coragem de assistir. Mas, cara, esse filme aí, eu tô muito apegado ao Batman do Robert Pattinson, e eu acho que isso também é um problema pro público geral. Então, eu não tô muito empolgado pra esse filme, apesar de o Damian Wayne eu achar muito legal. Eu não sei, velho. Tipo assim, pra mim eu ainda tô muito apegado a essa questão de trazer o Batman pra esse universo e eu tiraria essa produção, sabe? Eu trataria os Robins de forma diferente. Eu tenho dificuldade de gostar do Robin como uma entidade ali, né? Mas ele tem muitas coisas interessantes que pode ser feita com ele, né? Damian Wayne é um Robin assassino, né? Treinado pela Liga das Sombras. Traz um contraste muito legal. Nas animações que eu vi dele, é muito bacana. Então, não sei tanto o que esperar, mas não é algo que eu tô muito ansioso. Eu também não sei muito o que esperar, até porque a gente não tem o casting, por assim dizer. A gente só tem a direção, realmente. Que é uma direção meio Então, duvidosa, né? Porque, tipo assim, ele fez o It, que é incrível, mas teve o Flash que a galera meteu o pau. Não posso opinar porque eu não assisti, mas do que eu sei, não é algo que me apetece. Exatamente. Então, assim, é um filme difícil de especular, realmente. Eu acho que vai depender muito do Batman que ele escolher, dos atores que ele escolher para fazer... do ator que ele escolher para fazer o Damian e da direção, né? Acho que esse filme aqui é nebuloso pra mim. Esse filme, inclusive, foi adiado, porque teve no podcast que o Andy, ele perguntou ele aí, o Batman e o Brave and the Bold, ele falou tipo assim, estamos adiando, né, tem que esperar roteiro e tal, não sei o quê. Eu acho que tem influência dessa questão de, será que o Batman
do Matt Reeves vai entrar no universo ou não. Mas não sei, né? Talvez tenha a questão do Flash. O Flash foi muito mal. E, tipo assim, segura esse diretor um pouco, né? Talvez possa ser isso. Não dá pra saber. Eu ouvi falar que, aparentemente, nesse novo DCU que está sendo regido pelo James Gunn, eles estão priorizando a produção de roteiro. Então, algumas produções, você inicia o filme antes de, por exemplo, o roteiro estar completo. Sei lá, tá faltando lá o terceiro arco. Então, mas ele escreve no meio da produção. Você já inicia. Então, exato, algumas produções se escrevem o final quando a produção já está sendo executada. Como nesse novo universo do DCU, o James Gunn está propondo que os roteiros já estejam prontos para se iniciar, ou seja, a gente só bota o dinheiro, só começa mesmo quando a gente sabe que é bom. O que eu super apoio. Sempre apoiei isso. Sim, consequentemente, esse adiamento pode ser por causa disso. E por isso o Andy falou, nós não temos roteiro ainda. Talvez seja isso, sabe? Agora, vamos falar do filme do Monstro do Pântano, que é um famoso personagem, né, do Alan Moore. Pra mim, é outro personagem que poderia ser abordado em série. Eu acho que seria mais interessante o James Gunn pegar esses personagens menores e mais vilanescos, entre aspas, tá? Porque depende muito do sentido narrativo que você vai dar a ele. Mas, enfim, eu acho que esses personagens menores seria melhor ele apresentar em formato de série, para não arriscar muito a saúde desse novo DCU. Porque, como eu comentei anteriormente, filme tem, de maneira muito mais palpável, o sucesso e o insucesso, que é refletido na bilheteria. Se a bilheteria foi mal, o filme pode ter sido uma obra de arte. Não vão investir mais. Então, não que série também não tenha, obviamente, parâmetros financeiros, etc. Mas é mais sutil. Né? Então, porque por nível de acessos, né, frequência de acessos nas plataformas de streaming, eu acho que seria menos arriscado e mais saudável para você manter esse DCU sem riscos de, vamos dizer assim, interferência superior, né? Interferência empresarial, que nós estamos falando aqui da Warner, no caso. Eu conheço pouco do Monstro do Pântano. A única coisa assim que eu fico mais intrigado por ele é a direção, né? Que é o James Mangold, que ele fez o Logan. Então, tipo, realmente tô curioso pra como esse filme vai sair. Seguindo, a gente vai ter um filme que aí sim tô curioso, que é Os Jovens Titãs, né? Como um filho da série dos Jovens Titãs dos anos 2000, eu tô ansioso pra caramba, assim, sabe? Tipo, tem outras animações envolvendo esse universo por exemplo, tem um que é o Justiça Jovem, da DC, tem na Max hoje em dia, que é muito legal também. Então, tipo assim, esse grupo é sempre muito interessante de ser trabalhado, né? Eu espero que seja com o grupo clássico da série animada, que é o Cyborg, Ravena, Mutano, Estelar e o Robin. E aí poderia, por exemplo, ser o Damian Wayne. Não necessariamente, por exemplo, se você tá falando pra mim que vai ter uma série com Asa Noturna e com o Capuz Vermelho, então você acha que se vai ter um Robin nesses Jovens Titãs, não vai ser nenhum deles. Pode ser que também tenha o Asa Noturna como mentor, porque no Justiça Jovem é assim. O legal do Justiça Jovem é que ele começa do início, ele faz um grupo ali, como se fosse os Jovens Titãs, né? Que vai ser, tem um Robin, aí tem é que agora não lembro quem são a composição inicial, mas aí o Robin é o Dick Grayson. O Dick Grayson, o Dick Grayson começa com ele, aí depois você vai ter, tipo assim, meio que todos os Robin de alguma forma, eles acabam entrando nesse negócio, pelo que eu lembro, assim, e sabe? O último é o Damon. O último é o Damon. Na verdade, também, eu não lembro agora se é nesse Justiça Jovem ou é na animação que teve do universo da animação, que teve recente da DC, que tem isso também, que tem o Robin e tal, aí vira o Asa Noturna. Tipo assim, é muito legal você ver essa progressão. Então, mas tipo assim, como você já vai ter dois Robins que são ex-Robins, né? Eu assumo que ou vai ser o Tim Drake ou vai ser o Damian Wayne que vai entrar nesse Jovens Titãs aí. Eu acho que vai ser o Damian Wayne, né? E que é muito também acho. Quanto a esse filme dos Jovens Titãs, eu também tô curioso. Eu sinto que foi uma equipe que não foi muito aproveitada em live action, por assim dizer. Então, eu acho que seria interessante o James Gunn trazer ela na formação original e aproveitar o potencial que ela tem, porque ela tem potencial para ser um dos carros-chefes desse novo DCU. Pois é. Para mim, é uma produção que realmente não podia faltar. Ela é uma propriedade criativa, vamos dizer assim, que foi mais massacrada no live action, né? Teve aquela série que, não lembro agora se era da Netflix, eu acho que não era da Netflix, né? Eu acho que era ela passou na Netflix, mas não era dela. Que, tipo assim, tinha coisas interessantes,
Tinha personagens interessantes, tinha ator interessante, mas tinha muita coisa ruim, tem muito ator ruim, muita trama ruim, sabe? Os efeitos A muito produção não era zoados, boa. a produção não era Isso. boa. Então, tipo assim, eu mesmo só vi acho que a primeira e a segunda temporada, não consegui ver o resto, sabe? Tipo assim, eu falei, não dá pra mim, tá um negócio zoado. Tinha aquela menina que era a discípula da Mulher Maravilha, que eu não lembro agora o nome dela. Muito legal ela, tem uma trama legal. Então, tipo assim, tem muita coisa bacana, mas foi muito massacrada também. E seguindo, a gente vai ter a série que eu tô menos, acho que talvez uma das que eu tô menos empolgado, que é Waller, que é a série da Viola Davis como a Amanda Waller, né? Cara, é tipo de série que eu falo pra quê? Tipo assim, não que eu não acho legal a Viola Davis como a Amanda Waller, eu acho que ela entrega muito. Só que, tipo assim, eu não acho que é um personagem. De novo, posso estar queimando a língua como queimei com o Pinguim, mas eu não acho que é um personagem que vai segurar tanto, sabe? Porque, não que isso não seja legal você tratar de coisas governamentais e tal, assim, você tem várias séries que tratam disso, sabe? Mas, cara, ela funciona mais de outras formas, sabe? Você deve estar gastando seu dinheiro com outras coisas desse universo, inicialmente, como tu falou. Talvez com algumas coisas mais, tipo, pô, traz o negócio do Flash, sei lá, do Cyborg, traz do Gavião Arqueiro. Tipo, uns caras com maior peso, sabe? Tipo assim, você vai trazendo o Clayface, não sei o que mais Clayface tem poder. Aí a Waller pode ser um pinguim da vida, sabe? Negócio que salte assim, mas tipo, a chance de dar errado também é muito grande. Eu acho que aí entra o que eu comentei no começo. Eu acho que eles talvez estejam investindo em produções que talvez não fossem muito interessantes para esse momento. Talvez fosse mais interessante você colocar séries ou filmes que vão levar a uma coesão narrativa do que você está querendo que esse universo se proponha, sabe? Beleza, o Waller é uma personagem legal, realmente, ele tem importância em muitas subtramas, tramas, enfim, Sim. por causa da figura que ela representa no governo americano, mas ela é isso, sabe? Não sei se eles vão conseguir trabalhar bem a personagem a ponto de que gere interesse, realmente, de saber mais sobre ela ou do que ela faz. Então eu acho que, assim, é uma escolha perigosa, realmente, porque por mais que a personagem seja importante para várias tramas da DC, mas ela é só uma figura do governo, realmente. Então, eu acho que essa série pode flopar, realmente. Eu acho que eles poderiam ter substituído ela por alguma outra história mais interessante, mais pertinente. Aham. Vamos ter que esperar pra ver. Às vezes eu acho que ele botou a série da Waller pra segurar a atriz da Viola Davis. Não, você dá uma série própria, sei lá, uma coisa assim, não sei. Mas é isso aí. A gente vai ter também uma série que é Paradise Lost, que é uma série naquele mundo de Themyscira, né, da Mulher Maravilha. Não sei sobre o que vai tratar, já ouvi falar que tipo uma vibe meio Game of Thrones Westeros, né? Tipo, a gente não tem muito pra falar sobre ela. Eu acho o universo muito legal, mas eu não tenho ideia do que poderia ser trabalhado, não. Eu também te acho que essa aí é bem vaga, realmente, que vai ser realmente para aprofundar em Themyscira, mas não se cita a presença da Mulher Maravilha, né? No Não. que a gente Eu acho que deve introduzir ela. pesquisou, não se cita. Deve ser algo pra introduzir. Talvez. Porque se passaria, se eu não me engano, se passaria em tempos anteriores ao nascimento da Diana, né? Ah, então. Então, assim, pelo que eu vi, acredito que sim. Então, assim, realmente não sei o que esperar. Pode ser interessante, como pode ser também no mesmo raciocínio da série da Amanda Waller, uma série que talvez poderia ser substituída por algo melhor. Continuando, a gente vai ter a série do Gladiador Dourado, que é o Booster Gold. Essa aí também, a única coisa que eu sei é que ele era um loser do futuro, que ele usa a tecnologia do futuro, volta pro passado e usa essa tecnologia pra combater o crime e virar um herói, tá ligado? Eu sei que tem humor nesse Booster Gold, então, tipo assim, acho que pode ser interessante, sabe? E dar um destaque pra um personagem novo também, pra esse público conhecer mais. Eu acho que pode ser interessante sim. Eu vejo que essa série seria como o Guardiões da Galáxia foi pra gente quando foi lançado pelo universo da Marvel. É aquele tipo de história que você não sabe o que esperar, porque é um personagem pouco abordado, mas que talvez, se bem feito, pode trazer algo bem interessante. Pode ser boa sim, mas é aquilo, é nebuloso, né? Tem um também aqui que esse eu não sabia que ia ter, que é Sargento Rock, que é um filme. O que eu sei é que ele vai unir o Daniel Craig e o diretor Luca Guadagnino, e vai focar na trama desse sargento na Segunda Guerra Mundial. Eu acho que esse sargento aparece no Comando das Criaturas, com o G.I. Robot. Eu posso estar enganado. Eu acho que sim, acho que ele aparece sim. Esse aqui, eu não sei realmente o que o James Gunn vai querer trazer, se vai ser realmente um filme de guerra, realmente, ou um filme de guerra com elementos fantasiosos.
Não sei exatamente do que ele vai querer trazer essa produção, realmente. Pra mim, mais uma das produções que poderia ser uma série, não um filme. Pra mim, mais uma das produções que poderia ser descartada, sem sacanagem. Eu acho que não tem peso e pra mim tá focando recursos e tempo. Não que eu acho que, tipo assim, você não deva fazer. Mas, cara, pra esse início, faz pra segunda fase, sabe? Faz, tipo, bota algumas séries mais underground nessa, bota mais na outra, tá ligado? Porque, vê, Sargento Rock, nunca ouvi falar, tipo assim, é um negócio muito underground, assim, eu acho que podia ficar pra uma próxima fase, sabe? Mas, não sei. É aquilo que eu comentei no começo. Eu acho que, se preocupando mercadologicamente, não sei se todas as decisões foram as mais interessantes. Porque, por mais que o filme do Sargento Rock seja um filme muito bom, em roteiro, em produção, mas se ninguém conhece, ninguém vai ver. Assim, só quem acompanha realmente. Mas você entende que não basta o filme ou a série ser boa para as pessoas assistirem? Uhum. Eu acho que tem pouco apelo mercadológico em algumas escolhas que o James Gunn tomou. É. E finalizando, a gente vai ter a animação do Besouro Azul, né? Que aí o Xolo Maridueña ele vai voltar pra dublar o Jaime Reyes, né? Eu gostei do Besouro Azul do filme, espero que ele seja considerado no mesmo universo, não é 100% garantido. E seria interessante essa série aí, cara. O Besouro Azul é um personagem que eu conheço pouco, já vi em algumas produções, algumas HQs, e bem interessante o conceito dele. Não acho que o filme dele foi espetacular, eu gostei, acho que ele funcionou na proposta dele, mas ele não é algo que tipo, se sobressai perante a outros filmes, assim, sabe? Então, tá aí uma série que eu acho que você pode focar seu recurso, sabe? Você trabalhar melhor esse personagem, dar uma visibilidade maior, construir com o tempo, pra depois trazer ele de novo. Eu acho que essa série pode ser importante para, como você falou, reintroduzir o Besouro Azul, que até então seria do universo anterior, nesse novo universo. Eu acho que se ele quer reaproveitar esse personagem, isso vai ser talvez até necessário. Pois é. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado aí. Foi um programa mais longo, mas escrevam aí nos comentários o que é que vocês estão esperando desse novo universo da DC. Obrigado, pessoal, e até a próxima, Gabriel. Até a próxima.